Muito bom dia, meus amigos. Muito bom dia. Nessa manhã de domingo, estamos aqui para falar mais uma vez sobre o tema das células deste mês e desta semana, né? Na verdade, falar sobre o tema da célula da semana, mas iniciar o tema do mês. Estamos então em novembro, caminhando para o fim de mais um ano, 2023, e nesse mês a gente vai pensar em alguma coisa que é fundamental para a vida da igreja. Vai pensar em algo que é fundamental para o cumprimento da missão da igreja. A gente vai falar sobre a missão de discipular. Discipulado é alguma coisa... quando porque algumas palavras se perderam tanto, a gente fala assim, discipulado é fundamental. Mas talvez fundamental... Sim, eu queria achar de repente uma palavra mais chocante. Talvez eu pudesse falar assim: sem discipulado a igreja não é igreja. Essa é uma frase mais chocante. Sem discipulado a igreja está desconfigurada. A igreja existe para discipular. Afinal de contas, essa foi a ordem. O texto de Mateus 28 vai dizer: e de fazer discípulos. Não apenas ir de evangelizar, né? Apesar de que quando a gente fala assim, evangelizar, né? Levar as boas novas, né? Levar o evangelho, né? A gente entende que o evangelho é mais para a gente hoje do que apenas uma notícia apenas. O evangelho é uma realidade de vida que a gente proclama. E essa realidade de vida proclamada não é uma realidade, não é uma coisa que a gente proclama só dos lábios para fora. A gente manifesta, a gente demonstra. O evangelho não pode estar só nos nossos lábios, precisa estar na nossa vida, no nosso comportamento, em tudo que a gente manifesta, onde a gente estiver. Então, fazer discípulos, né? Evangelizar, fazer discípulos é evangelizar usando intencionalmente o nosso testemunho para influenciar pessoas, se transformando num espelho onde as pessoas veem Cristo e a partir disso são impulsionadas a também viver como Cristo viveu e passar isso adiante. Então, vamos conversar nesse mês sobre discipular, sobre discipulado, né? Sobre a missão de discipular. O primeiro estudo tem por título O amor de muitos esfriará. Jesus disse lá em Mateus 24, 12 e 13: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que vai fazer com que o amor aumente? O aumento da maldade. Meu Deus, deleta. O que vai fazer com que o amor esfrie? O aumento da maldade. O aumento da maldade faz com que o amor esfrie no coração. O que é essa maldade? O que é essa maldade? O que é, em outras versões fala iniquidade. O que é essa maldade? O que é essa iniquidade que faz com que o amor esfrie? A gente pode ter uma noção disso no texto de Paulo a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 a 5.
ele vai explicar para a gente o que é isso, né? Um pouco mais, porque ele está falando, tá no mesmo, na mesma sintonia de Jesus, falando a mesma coisa. E ele diz assim, Paulo fala: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Percebe? Paulo faz uma lista de atitudes, de pecados, de realidades do coração dos homens, e toda essa iniquidade, toda essa impureza, toda essa imundícia só está crescendo no ser humano. O ser humano está cada vez mais entregue a essas coisas. Quando Jesus fala que por causa do aumento da maldade o amor esfriará, Paulo menciona aqui, por exemplo, os homens serão egoístas, pensarão só em si mesmos, avarentos, né? Presunçosos, arrogantes. Tudo isso tem a ver com relacionamento, com os relacionamentos, né? Com a maneira de se relacionar, né? Se relacionam de forma arrogante, pisam nas pessoas, pensam somente em si mesmos. O amor se esfriando. Fala assim, olha, desobedientes aos pais, ingratos. Fala aqui, sem amor pela família, irreconciliáveis, não dá para reconciliar, fechados ao perdão, caluniadores, falando mal uns dos outros, né? Levantando calúnias, denegrindo a imagem uns dos outros, traidores, enfim, todas, assim, várias palavras, várias atitudes que têm a ver com ter o amor esfriado com relação a Deus e com relação ao próximo. Então, com o crescimento da maldade, o amor se esfriará. E qual é o nosso lugar nisso? Qual é o nosso lugar nesse mundo que fica cada vez mais mal? O nosso lugar é continuar sendo sal e luz, é continuar, sendo uma referência para onde as pessoas correm, um ponto de confiança, pessoas que andam na contramão dessas atitudes e manifestam uma realidade que fala de graça, de misericórdia, de favor de Deus, de amor de Deus, de transformação, de esperança, e que atesta com a nossa vida que Jesus realmente transforma pessoas. Então esse é o nosso desafio. Mas assim, no meio dessa história aqui, dessa conversa de Paulo com Timóteo, seu discípulo, Paulo no final da vida, deixando aí essa palavra para o seu filho espiritual Timóteo, Paulo diz assim, agora no capítulo 3 ainda, mas no versículo 10, mas você, né, Paulo falando assim, nos últimos dias os homens vão ser assim, 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 mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha esperança. Jesus diz que
A maldade, o crescimento da maldade faria o amor esfriar, mas quem perseverasse até o fim seria salvo. Paulo está falando assim: olha só, você está vendo como é que o mundo está ficando, como é que os homens estão ficando, os homens vão ficar piores, mas você tem uma outra referência. Você não se move apenas, você não tem apenas uma maldade crescendo, ou melhor, essa maldade que cresce, você não está imune a ela. Você pode ser devorado por essa onda de maldade. Você pode ser consumido por essa maldade crescente. Mas você teve referências diferentes. Você teve em mim alguém que mostrou a você um jeito de não se contaminar. Você tem em mim alguém que mostrou para você um jeito de não se corromper, um jeito de se manter puro, um jeito de se manter fiel a Jesus Cristo. Então, da mesma forma que Jesus fala sobre perseverar até o fim, Paulo está falando para Timóteo: você pode perseverar no caminho da justiça e da verdade, olhando para aqueles que te ensinaram o caminho, lembrando das suas referências. E aí ele fala assim: olha, você tem seguido de perto meu ensino, a minha conduta, não apenas um ensino oral, mas um ensino de prática de vida. O meu ensino, a minha conduta, o meu propósito. Não é uma questão moral apenas. Você tem visto como eu sou bonzinho, como eu não estou me contaminando. Então não se contamine também. Mas não, se a gente ficar só tentando não pecar igual os outros, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Precisa ter um propósito para além disso. Então vocês estão vendo, você viu o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé. E aí fala, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Então, ó, se apoie nisso, lembre da minha perseverança, para que você persevere também, para que você não esmoreça, para que você continue avançando no propósito de parecer com Cristo e revelar Cristo às pessoas. Timóteo deveria sempre lembrar do pai espiritual dele, que com profundo zelo e inabalável firmeza se manteve fiel, não só ao compromisso ministerial, mas ao padrão de vida proposto pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então, eu coloquei aqui: o discipulado é a chave para gerar e manter uma geração de crentes puros em meio à crescente e dominante maldade à nossa volta. Então, discipular é fundamental, porque no discipulado a gente não passa só informações, a gente compartilha a vida. O discipulado é importante porque você vai ensinar os seus discípulos a orar orando. Então, você tem uma vida de oração, se espera que você tenha. Você tem uma vida de oração, então você vai alcançar novas pessoas para Cristo Jesus, já ensinando-as que a oração é um oxigênio da vida do crente, que a palavra, oração e palavras estão intrinsecamente, conectadas. Você vai ensinar os seus discípulos que não só sobre Jesus, mas você vai revelar Jesus com a sua vida, Jesus vivendo através de você. Então, quando você perceber que o mundo está mal e as pessoas estão terrivelmente afastadas de Deus, você não vai dizer assim: ah, meu Deus, o mundo está acabando mesmo, estamos chegando no fim, porque as pessoas estão assim, assado. As pessoas estão assim, assado desde lá de trás, e só aumenta a realidade da maldade. A maldade é uma realidade desde sempre. O homem se corrompe todos os dias mais. Mas assim,
Você não vê o mundo como um espectador. Você não está acompanhando a novela do mundo em decadência. Você foi colocado nesse mundo como sal e luz. E como que você pode ser sal e luz? Refletindo quem Jesus é. Mas eu quero voltar a falar. Refletir quem Jesus é não é ser bonzinho, meu amigo, meu irmão em Cristo. Refletir quem Jesus é não é ser bonzinho, não é não mentir e ser honesto com o seu dinheiro, com as suas coisas. Não. Refletir quem Jesus é abraçar o mesmo propósito dele. É viver no reino, do reino, para o reino. É respirar a missão de Cristo Jesus. É ser igreja intencionalmente. Porque senão, meu amigo, se você não tiver focado no propósito de parecer com ele, de revelá-lo profundamente, você corre o risco de ter o seu amor esfriado. Você corre o risco de ter o seu amor esfriado. Viva intensamente o Evangelho de Cristo Jesus e procure ser um imitador dele. Amém, meu querido? Vamos pensar sobre isso em nossas células nessa semana. Vamos meditar sobre essas palavras nessa semana. Amém? Deus te abençoe e seja um discípulo de Cristo e um discipulador. Deus abençoe você, meu querido.